Testamento também, que fala do caso do missionário, do beato franciscano, Antônio Fernandes Amorim franciscano, que mais à frente a gente não pode deixar de abordar como esse franciscano foi fundamental para a nossa cidade, principalmente para Serrinha. Frei Odilon, ele veio de Igreja Nova para cá, e na época a cidade Vila da Penha, e eles queriam mudar o nome de Batalha para Vila da Penha. Era uma vila, né? Era uma vila, existia Vila da Penha, e existia um município, não município hoje, não é, entendeu? Mas já era conhecida, a região já era conhecida como Batalha. E eles queriam transformar Batalha, eles queriam realmente catalogar, documentar enquanto Vila da Penha. E Frei Odilon ele disse algo certeiro. Olha aqui o que Frei Odilon vai dizer, ó. Meus irmãos, não se preocupem com isso. O nome Batalha é um nome abençoado por Deus. Batalha significa terra de homens batalhadores e religiosos que fizeram dos brutos cristãos. E com isso, neguinho, a gente quebra essa visão rasa, posso dizer, de pessoas que dizem que o nosso nome, o nome da nossa cidade, é um nome amaldiçoado. Eu já ouvi pessoas dizendo isso. Entendeu? E, pelo contrário, o nosso nome, ele vem em virtude de toda a nossa história. E a nossa história, ela está diretamente ligada à fé. E ouso dizer aqui, pedindo espaço aos irmãos evangélicos, a fé católica. Porque a gente vai ver mais à frente que o beato franciscano, ele foi fundamental para todo esse contexto religioso que nós temos hoje. Então a gente quebra com essa fala, que não é minha, neguinha, de Frei Odilon, que o nome Batalha é um nome abençoado por Deus. E eu até disse uma vez que Batalha, sem dúvida, ela foi amada e sonhada por Deus desde a eternidade. Neguinho, para pensar a quantidade de pessoas que nós exportamos. Todos, a quantidade de talentos. Aqui, você é um talento. Eu sou suspeita de falar, você é um talento. Aldemir é um talento. Você é um talento. Aldemar é um talento. Luciano Ferreira é um talento. A gente tem aquela cantora muito famosa, que eu esqueci o nome dela. A Luana. Luana Suelen. Luanda Rastão. Quem mais? Penha Melo, Daniel Lima. Assis Batata. Aquela que tá sim, a Manu Batidão. Manu Batidão, entendeu? Então, sem contar os atletas, Galutel, professor Clodoaldo. Então a gente tem uma gama gigantesca. A gente tem uma gama gigantesca de pessoas incríveis aqui na nossa cidade. Se nossa cidade, neguinho, não fosse realmente o que dizem essas más línguas, a gente já tinha findado. Isso é fato, não é palavra da minha boca, é a palavra do Frei Odilon. Batalha é uma cidade abençoada por Deus. Amém. Sobre os fundadores e sobre o nosso primeiro sacerdote, o padre Daniel Bezerra, homenageado com o seu nome em uma das principais ruas da cidade. Então, sobre os nossos fundadores, neguinho, foram mais que importantes o senhor Miguel Arcanjo, português, proveniente da Bahia. Ele trabalhava com venda de tecido, de couro, e ele chega mais ou menos ele se enamora por Teresa Maria de Jesus. Ela era filha da família nobre de fazendeiros dos Constantinos. E ele pede a mão de Teresa Maria em casamento. Só que é negado. Então eles fogem para até Alagoas, atual Marechal Deodoro, na época. Então lá ele compra ao governo, era comprado diretamente ao governo, uma quantidade de terra para construir seu casarão. Ele constrói esse casarão por lá. E ele recebe um recado do sogro para ir buscar 50 vacas. Era um dote, ou seja, o dote nesse momento reconheceu aí, por parte do pai, o casamento dos dois, porque eles fugiram justamente porque o pai não permitiu que eles se casassem. Então eles fogem para São Brás, de São Brás vão para Viçosa. Vão para Marechal Deodoro. Isso. E quando ele recebe esse recado do pai, ele retorna para criar o gado para cá. Mais à frente, neguinho, a gente vai ter então as descendências dele. Dessas descendências dele, em resumo, que senão não vai dar pra gente abordar os principais pontos. Dessas descendências, nós teremos aí o padre Daniel Bezerra. E o padre Daniel Bezerra, ele tá
ligado diretamente, Neguinho, à nossa fé. Digo, a própria história do município. Padre Daniel Bezerra era filho também de fazendeiros. A sua mãe era uma grande incentivadora da sua fé, da sua profissão. Contudo, o pai não aceitava Que ele fosse padre. que ele fosse sacerdote, exatamente. E, abre aspas, eu vou colocar agora uma citação aqui no próprio livro, e é uma citação até um pouco pesada, mas é um fato da época. E agora ele deixa em aberto 2 pontos. Se a causa da morte do padre Daniel Bezerra foi suicídio ou se foi envenenamento. Aí fica a critério do leitor, que vai interpretar da forma que ele bem entender. Eu, particularmente, não interpretei como suicídio. Porque era um sacerdote, não, pelo menos no contexto que eu consegui compreender, não consigo imaginar ele cometendo isso. Mas eu sim contemplo como um envenenamento por tal, porque o pai dele era dono de uma grande quantidade de terras. Então, isso desperta também. Desperta interesse dos claro. outros, né? Se não há nenhum herdeiro, eu posso fazer o que bem quiser com a terra. Justamente. Entendeu? O suicídio pode ter sido justamente um álibi. Uma desculpa. Exato, uma desculpa para que fizessem isso. Olha o que consta aqui no livro. Abre aspas. A mãe do padre Daniel Bezerra da Costa, vigário na época de Limoeiro de Anadia, filho de José Caetano, fez promessa ao Senhor do Bonfim. Mas o pai dizia que preferia ver a desgraça entrar na casa dele do que presenciar a ordenação do filho. Logo, a tuberculose atacou a família que tinha 14 fazendas de gado e até o padre suicidou-se de desgosto. Desaparecida a família, apareceu um rapaz, moço simples, que procurou a casa de João Mendes de Oliveira, genro de José Caetano, dizendo morar na Bahia e ter tido um sonho, vir à batalha e fazer um benefício na capelinha do Senhor do Bonfim, na Serrinha, hospedando-se na casa de José Rodrigues de Oliveira. Ó agora que a gente já entrou no terceiro personagem já, o Antônio Fernandes Amorim. Esse beato, ele foi fundamental, ninguém. E a história, a quantidade de fatos que comprovam a existência e a missão desse sacerdote é o que me deixa com os olhos ainda mais brilhosos, porque a gente para analisar a nossa situação hoje, do município, a gente vê que, infelizmente, nós temos, tiveram alguns fatos tristes, nós tivemos homicídios, um alto índice de violência no contexto geral, e a gente percebe que a nossa essência não é essa, que isso já combate as más línguas, a nossa essência não é a violência, a nossa essência não é a luta, a nossa essência é o querer vencer, como o próprio Alves Paulo ele cita aqui no livro. O batalhense, ele tem por si só, tem em seu gene, tem em sua formação, o querer vencer, o querer ser melhor. E é o que corrobora aqui com a frase do Beato Franciscano. O Beato Franciscano, Neguinho, ele tem um sonho. Ele sonha, mas antes de eu falar desse sonho dele, eu vou abordar quem foi esse Beato Franciscano. Ele é filho de Maria de Barros Silva e de José Manuel. Ele era da região de Viçosa, aqui em Alagoas. E a mãe dele vai em peregrinação para Juazeiro do Norte. Quando a mãe dele vai em peregrinação em Juazeiro do Norte, ela falece. E ele, por volta dos seus 7 anos, é criado por quem? Dá um chute. Pelo ex-fazendeiro. Não, por Padrinho Cícero. Olha, meu Jesus. Padrinho Cícero acolhe a criança. Olha como a nossa cidade está ligada diretamente com a fé. Padrinho Cícero acolhe a criança, na época era Padre Cícero Romão, ele acolhe a criança. Quando ela cresce um pouco mais, ele coloca ela no convento. Então ele sai desse convento na época de Ceará, ele vem para um convento aqui em Alagoas, depois vai para um convento em Sergipe e, por último, ele para na Bahia. Na Bahia ele tem um sonho. Ele sonha com o padre Daniel Bezerra. E agora, para prestar atenção, Niguinho. Quais as chances? A gente não tinha WhatsApp na época. A gente não tinha SMS. Só a graça de Deus. A gente não tinha nada. Ele sonha com quem? Com o padre Daniel Bezerra. Esse sonho que ele tem com o padre Daniel Bezerra é um pedido que ele faz para ele de construir a capela de Santa Terezinha, que a gente tem lá na Serrinha. Na Serrinha. Exato. Olha como isso faz sentido. Não é uma coisa ilógica e real. É uma coisa da nossa realidade. É uma situação que ele sonhou, ele teve a experiência com o sacerdote, e o sacerdote pedia que ele construísse a capela de Santa Terezinha lá.
que ele construísse essa capela na igreja, lá na Serrinha, porque assim ele teria paz. Não sei se dizer se ele estava no purgatório, ele não aborda esse contexto, mas ele diz isso: construa essa capela para mim que eu terei paz. Então ele vem de lá para cá, ó. Ele sai da Bahia e vem realizar o sonho. Exato. E ele encontra uma casa chamada a casa de João Mendes de Oliveira, na época. Essa casa, ele fala da história dele e as pessoas relatam como ele era. E tem uma historiadora mais à frente que é chamada Teresa Maria da Rocha, que ela vai falar que realmente existia um beato franciscano. Pronto, aí é um fato técnico. Ela estudou. O nome do livro é o seguinte: Beatos, Santos e Fanáticos. É assim que ela colocou o livro. E nesse livro de Teresa Maria da Rocha, ela fala sobre como existiram a quantidade de beatos, porque ela vai tecer uma crítica sobre a ocasião de Conselheiro, de Antônio Conselheiro, que teve lá em Euclides de Jacunha, perto de Euclides de Jacunha, né, na Bahia. Então, essa crítica que ele fala que ela fala é justamente da quantidade de beatos que existiam na época, certo? Mas a ocasião do beato franciscano, quando ele chega da Bahia de lá para cá, ele conta do sonho e ele já vislumbra essa revelação, esse sonho. Claro, uma profecia. Profecia mesmo. E então ele vem de lá para cá. Aí bora abordar um pouco mais da história dele, porque é fenomenal. Quando ele chega aqui, ele começa a fazer pedidos de esmola. Ele começa a pedir esmola para construir. Ele vê que já existia um cruzeiro, que é aquilo que nós chamamos. Já existia o cruzeiro, só que o cruzeiro estava cansado. Ele disse, não com essas palavras, né? Mas o cruzeiro já estava meio acabado. Já estava fadigado. Então, ele percebe que precisa de outro cruzeiro. O que é que ele faz? Ele reúne mais de 2.000 homens, 2.000 fiéis. Eles voltam à Bahia em peregrinação, pegam esse cruzeiro e traz lá para cá. E um dos relatos que está no próprio livro da historiadora é que eles reclamavam que o cruzeiro era muito pesado, que ele fala que era muito extenso. E eles pedem, Beato, por favor, sente em um dos lados do cruzeiro, ele ficará leve. E no livro consta que ele sentava no lado pesado e ficava leve. E eles diziam, louvado seja Deus, louvado seja nosso padrinho Cício. É desse jeito. Interessante, né? Bacana essa parte, né? Mas vamos à parte agora que falam que já vai combater a antiga faceta histórica de que dizia que a nossa cidade foi criada por conta de uma luta entre de guerras, dos fanáticos contra a polícia militar. Vamos lá. O que foi que aconteceu? O Coronel Lucena, na época, ele foi informado de que um beato ele estava reunindo um público muito grande. Fazendo a revolução. Exatamente. Então, com essa visão da época, ele vem de lá para cá, ele prende, ele manda parar, a princípio ele manda parar com a profissão de fé, ele prende Coronel Lucena, Antônio Franciscano em Santana de Ipanema e depois ele, entre aspas, expulsa ele para Quebrangulo. Para voltar para outra cidade, não fica aqui não. Não fica aqui não. Então ele ficou um tempo e foi embora. Ele temia que o que aconteceu lá em Canudos acontecesse aqui, que foi recente. Foi no mesmo percurso de tempo, entendeu, Neguinho? Então ele fica um pouco lá em Santana, fica preso durante determinado tempo, em cela livre, ou seja, ele sozinho, e depois ele vai para Quebrangulo. E lá em Quebrangulo é onde vai resultar na sua morte, Neguinho. Lá em Quebrangulo ele começa em pouco tempo também. Fazer a revolução também. Exato. Isso, e o que eu vejo sobre isso é as palavras de Nosso Senhor. Nosso Senhor diz o seguinte, que você não acende uma lamparina para deixar ela embaixo da mesa. E quando você acende uma lâmpada, é para que ela justamente ilumine todo o seu redor. Então, onde ele chegava, ele se destacava, ele realmente conseguia catequizar muito. E o que ele estava fazendo lá em Quebrangulo, nada mais era do que benfeitorias. Ele chegou numa vila lá em Quebrangulo, e ele, com pouco tempo, já tinha muitas pessoas morando por lá, e ele estava ajudando na fiação do poste. Ele estava ajudando a colocar a luz no poste. E quando ele estava colocando, ele não percebeu a movimentação, porque como era uma vila, várias pessoas andavam, então um dos seus algozes desce até ele e desfere 7 tiros em Antônio Franciscano. E ele falece por ali mesmo. Foi julgado depois o algoz, que era da região de Quebrangulo, e ele recebeu uma pena de 48 anos de prisão. Então, a gente vê aí que
algo que acontecia antes com os discípulos de Nosso Senhor é o retrato da nossa cidade. E olha que a gente tem ainda uma raizinha lá em Juazeiro do Norte, né? Ou seja, Padrinho Cícero foi fundamental para Antônio Franciscano chegar aqui na nossa terra, porque se Padrinho Cícero tivesse, não é a função de o responsável entrar em contato com o responsável, não. Padrinho Cícero acolheu Antônio Franciscano, colocou ele no convento. Encaminhou do convento, né? E ele veio de lá para cá. Então, Padre Cícero, ele é amigo, sem dúvida, ele está perto de Nossa Senhora lá, dizendo, olha, deu certo. Esses filhos que a gente tem lá, a gente teve aí um papel fundamental na vida deles. Então, a nossa cidade, por isso que eu digo que a nossa cidade é abençoada. Porque se não fosse, não tinha essa história, não. Por isso que eu digo que ela é amada, é sonhada por Deus. Porque, Neguinho, pensa comigo, poderia ter sido qualquer pessoa, qualquer ato, qualquer coisa, não. Mas Deus, ele quis desse jeito, ele quis assim. Você vai para um convento, você vai para a Bahia, cumprir a profecia. Para de lá para cá, de lá você vir para a batalha, para assim se formar a cidade que eu quero, porque é de lá que vai vir pessoas boas, é de lá que vai vir nomes bons, é de lá que vai vir um potencial gigantesco que eu quero para o meu país. Muito bem. Pessoal,